Bom dia! Chegou nossa quinta-feira. Estamos esperando. Bom dia, bom dia! Tava esperando vocês chegarem. Bom dia, pessoal. Hoje eu quero trazer um assunto que até eu venho falando nessas semanas, em alguns vídeos. Nossa, deixa eu acender a luz aqui, que fica melhor. Sobre... eu não gosto nem muito de chamar de avaliação. Falar, gente, sobre como precificar um imóvel. É um assunto que eu vou pedir para vocês mandarem aí o aviãozinho para outras pessoas. Estou esperando o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre precificação de imóvel. Que eu vejo que até com os proprietários tem muita confusão na questão de uma avaliação com um perito ou com os engenheiros que trabalham para os bancos, né? Engenheiro da Caixa, tem muita gente que contrata para fazer essa avaliação. E, gente, eu gosto de tomar o cuidado porque o engenheiro da Caixa nunca vende imóvel. É claro que existe um sentido, existe toda uma matemática por trás desse programa que faz o estudo, né, de avaliação do imóvel na hora que ele entra pro banco. Bom dia, Eliana, olha lá, de Cabo Frio, ai, deve estar calor aí, né? Mas então, pessoal, vamos falar sobre como avaliar um imóvel? E eu gosto de falar assim, não é questão só de avaliar, como nós entendemos um valor para venda. Valor de venda é diferente dessa avaliação que um perito faz, que um engenheiro da Caixa faz. Eu não estou dizendo que o dele está incorreto de maneira nenhuma, mas muitas vezes eu vejo que hoje tem várias ferramentas que ajudam o corretor a fazer uma avaliação do imóvel para o cliente. Essa avaliação, gente, ela está sempre envolvida com amostras que tem no mercado. Então, pessoal, coloca o coraçãozinho aí da relevância na live, encaminha, vou aproveitar também, encaminhar para alguns corretores, que eu acho que esse assunto é super importante para todo mundo. Vão encaminhando aí, ó, estou encaminhando aqui. É super importante para todo mundo a questão de como avaliar um imóvel. Bom dia, Adri. Vamos conversar aqui meia horinha sobre esse assunto. Ângela, como é que eu entendo o valor, qual é o valor que eu preciso anunciar esse imóvel? Porque quando o proprietário entra em contato conosco, ou a gente que entra em contato com eles, primeira coisa que eu falo para o meu cliente eu primeiro preciso estudar para entender qual é o maior valor possível que eu posso anunciar o teu imóvel, mas que atraia reais compradores. Não adianta a gente... Obrigada, Joy. Não adianta a gente anunciar... A gente já sabe disso, né? Eu acho que o pessoal que me segue já sabe. Não adianta a gente anunciar pelo valor que o proprietário quer. Normalmente, a visão que o proprietário... Desculpa. A visão que o proprietário tem de valores está relacionada ao que ele também está dando uma olhada no mercado. O proprietário não é bobo, né?
Ele tá olhando, aí ele olha o vizinho dele que tá pedindo 1 milhão, o vizinho dele não reformou a cozinha como ele reformou, então ele vai lá e pede 1 milhão e alguma coisa. Então é normal, e todo e qualquer aplicativo e ferramenta que se tenha no mercado hoje, ela trabalha na avaliação com base em amostras do que tem no mercado hoje à venda. Quero que vocês acompanhem a linha de raciocínio. Vamos falar aqui, gente, o pessoal tá entrando, são 8h05, obrigada para quem já tá aqui. Eu só tô dando uma enroladinha aqui pra gente entrar no assunto de verdade, porque é importante a gente falar sobre isso, né? O quão errado eu tô vendo muitos profissionais atuarem de forma para agradar o cliente, para pegar essa captação. O quão errado estão sendo anunciados imóveis dentro de valores que não vai acontecer a venda. E como é que, Ângela, como é que você faz esse estudo, né? Acho que primeiro tem que ficar muito claro para nós corretores que nós precisamos ter informações suficientes para passar para o nosso cliente sobre valores, porque, gente, dependendo do valor real de venda que for esse imóvel, o cliente, tendo essa informação, ele tem muito mais propriedade e muito mais consistência na tomada de decisão de vender ou não. E a melhor forma de a gente tomar decisão é tendo o maior número de informação possível. E isso tem que ser algo que nós, corretores, passamos para os nossos clientes. Nós precisamos ser essa fonte de informação para o cliente, para que ele possa tomar boas decisões na hora de alugar, vender, o que ele vai fazer com o imóvel, porque nem sempre ele está morando, ou ele está morando e está tendo várias ideias e possibilidades que podem surgir com a venda do imóvel dele, mas às vezes ele está tendo todas essas ideias baseadas num valor errado. E muitas vezes se nós não tomarmos muito cuidado na hora de fazer essa análise, esse estudo, para entender qual é o valor que realmente o mercado vai absorver desse imóvel, o proprietário fica refém de informações equivocadas, errôneas, aonde gera esse mercado com uma oferta muito grande, com muitas ofertas, sendo que não são ofertas realmente realistas. No que eu quero dizer? Não adianta eu ter 50 imóveis de uma mesma tipologia. Vamos lá, uma casa em condomínio aqui no Pilarzinho, tá? Então, eu quero comprar casa em condomínio no Pilarzinho de mais ou menos aí 200 a 250 metros quadrados. O cliente vai olhar e ele encontra 50, mas ele encontra 50, sendo que das 50, 45 estão 10, 15, às vezes muito mais, numa porcentagem muito maior acima do valor que o mercado realmente vai absorver. Isso atrapalha quem realmente quer vender e atrapalha quem realmente quer comprar. E é tarefa nossa, tarefa do profissional imobiliário, ajudar que esse mercado fique muito mais saudável, aonde estejam realmente à venda as pessoas que têm real intenção em vender. Quando eu falo real intenção em vender, é que vão absorver e vão concordar com o valor que o mercado hoje está disposto a pagar. E esse valor que o mercado está disposto a pagar, é claro que ele oscila. Eu não estou falando que oscila de hoje comprariam a sua casa por 1 milhão e daqui um mês comprariam por 500. Graças a Deus, no Brasil não tem essa oscilação desse tamanho, mas ela oscila sim, o mercado está sempre em movimento. Dependendo de quanto tá os juros bancários, dependendo de quanto tá
obviamente o valor de tudo, né, da nossa vida, no dia a dia. Então, assim, tem várias coisas que influenciam o valor do imóvel e é fundamental que nós sejamos os portadores das informações corretas. Eu comentei, eu não sei nem se eu já lancei aqui no meu Insta, eu quero compartilhar com vocês de um caso que para mim foi muito triste. Uma proprietária, tá, de uma casa milionária em Santa Catarina que ela construiu e etc. Com a ajuda de um corretor, olha só, gente, presta atenção nessa história. Com a ajuda de um corretor que mora lá e tem uma imobiliária aqui em Curitiba, então assim, ele trabalha no mercado imobiliário em Santa Catarina e trabalha no mercado imobiliário em Curitiba, auxiliou ela na venda dessa casa. E no processo de negociação entrou na proposta um sobrado aqui em Curitiba, aonde o corretor lá avaliou por 1.300.000. Eu acabei de vender esse imóvel por 790 mil. Olha só. Vamos colocar 800 para arredondar aí a conta. São 400 mil reais, fora a transferência que ela teve que fazer, que ela teve que bancar desse imóvel para o nome dela, que ela gastou mais 40 mil reais. A gente está falando quase R$500 mil numa negociação que foi pro ralo. Ai, Ângela, mas então será que essa casa não estava super valorizada? Talvez ela vendesse por um valor um pouco menor, se não fosse com uma permuta. Talvez, não sei se de R$500 mil. A gente tá falando, gente, de R$500 mil numa negociação que foi simplesmente num piscar de olhos para a lata do lixo, foi pelo ralo, por causa de uma avaliação errada de um corretor que estava auxiliando ela. Quando ela chegou para mim e falou que esse imóvel tinha sido entrado para ela por 1.300.000, eu caí de costas, né? Conhecendo Curitiba, e fui visitar o imóvel, fui conhecer o imóvel, jamais valeria 1.300.000. Então, a importância de nós sabermos. O corretor ainda me criticou que eu estava anunciando muito barato o imóvel, sendo que eu ainda levei aproximadamente aí 4 a 5 meses para vender o imóvel por 790. Então, essa informação é uma das informações que o proprietário sempre vem até nós para perguntar o quanto vale o meu imóvel. Muitos proprietários também não querem nem ouvir, né? Fala assim, não, eu quero tanto e se não for isso, eu não vendo. Ok, ele tem todo o direito. Mas nós precisamos portar a informação de uma maneira segura para passar isso para o proprietário de quanto realmente o imóvel dele tem a maior probabilidade de venda. Quando eu falo em probabilidade, gente, é porque você não pode dar 100% de certeza. É claro que se eu olhar uma casa aí que valha aproximadamente 1,5 milhão e eu anunciar ela por 800, é óbvio que eu vou vender. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando qual é o valor máximo, aquela linha fina, o valor máximo que eu posso anunciar esse imóvel, mas que ele, com esse valor anunciado, atraia reais compradores. E isso... Desculpa, terminando meu cafezinho para ficar acordado aqui. Isso é fundamental. Se nós não tivermos segurança de portar essa informação para o cliente, para trazer para ele a informação do real valor, da maior probabilidade realmente de venda do imóvel dele, para ele tomar a decisão se ele quer ou não entrar no mercado. E não simplesmente a gente chega lá e fala assim, o quanto que o senhor quer. Claro, gente, eu quero vender todos os imóveis que eu vendo, eu quero vender por 10 milhões. E eu tenho certeza que o proprietário também quer o maior valor possível.
Mas existe uma linha fina do valor que a gente precisa anunciar o imóvel para que esse imóvel realmente seja vendido. E essa informação é fundamental na hora de você entrar em contato com o seu cliente, na hora de você ser o portador das informações do mercado imobiliário. É fundamental na hora de um estudo você entender que isso é importante, independente que o valor que você chegou seja muito menor do que o valor que o proprietário esperava. É fundamental que você tenha a capacidade e a metodologia correta para passar esse valor para o proprietário, de forma que ele tome a melhor decisão sobre o imóvel dele e não seja simplesmente mais um que vai entrar como oferta no mercado imobiliário e que vai ficar estagnado e que não vai vender. Isso é péssimo para o mercado, isso é péssimo para quem quer comprar, isso é péssimo para quem quer vender, para quem realmente quer vender, porque vai poluindo tanto que fica cada vez mais difícil definir quem está no valor certo e quem está num valor aonde as pessoas ainda não estão dispostas a pagar. E como é que a gente faz isso? Eu gosto muito, gente, primeiro o principal para você dominar cada vez mais essa informação é você se posicionar, é você escolher um nicho. Quando eu falo de posicionamento, eu gosto muito de falar de posicionamento geográfico. Por quê? Ou seja, eu trabalho nesta área, nesta região. Não tem como a gente ter o domínio de informação da cidade inteira. Eu estou falando de Curitiba, e Curitiba é uma cidade grande, então não tem a forma que se comporta o mercado imobiliário nos bairros. Ela é diferente, ela tem diferença. Um apartamento, 3 quartos, 2 vagas, 100 metros quadrados, vamos falar aí, numa mesma idade de prédio, né? Em bairros diferentes, ele vai ter valores e vai se comportar diferentemente. E você pode também escolher um nicho por tipologia, né? Assim, então eu vou trabalhar só áreas rurais, eu vou trabalhar só imóveis comerciais, independente. É fundamental você se posicionar, é fundamental você escolher um nicho no qual você vai trabalhar, para que você seja cada vez mais o especialista desse tipo de imóvel, dessa região. E quanto mais você fizer isso, mais conhecimento e mais habilidade você vai ter para entender a hora de fazer um estudo para o seu cliente do valor do imóvel dele. Obviamente, quanto mais casas em condomínio, no pilarzinho, você vender, mais você vai entender do perfil do comprador. Então, você entendendo bem o perfil do comprador, você consegue entender o que eles mais demandam, e isso também influencia no valor dos imóveis que estão à venda. Então, um posicionamento vai ser fundamental para que você faça estudos para chegar no valor de venda do imóvel cada vez mais apurados, cada vez mais consistentes. É fundamental que você acompanhe isso e acompanhe os imóveis que estão à venda na região onde você trabalha. Por quê? Porque o tempo de venda também determina se aquele imóvel está dentro do valor que as pessoas estão dispostas a pagar ou não. Não, porque assim, se eu vejo, digito lá na busca, casa em condomínio no pilarzinho, e eu vejo que tem uma casa, como eu estou com o meu computador aberto aqui, 3 suítes, 2 vagas de garagem, 152 metros quadrados, 1.190.000. Se eu vejo que essa casa foi fácil encontrar nas minhas buscas e ela já está há mais de 6 meses, 1 ano à venda, o que normalmente quer dizer é que o valor que ela está sendo anunciada não é um valor que está atraindo as pessoas a comprarem. Porque assim, em 6 meses, em 1 ano,
que esse imóvel está à venda, muita gente comprou imóvel. Não comprou esse imóvel por quê? Ai, Ângela, mas é que eu tenho um imóvel que ele estava... Às volta e meia tem gente que me manda aqui. Eu tenho um imóvel que ele está no preço, mas o problema dele é que, sei lá, a cozinha é pequena, Ana. Gente, mesmo sendo alguma característica do imóvel, o que o mercado está dizendo é que esse imóvel com a cozinha pequena, eles não vão pagar esse valor. Você vai ter que mexer no valor para poder realmente fazer essa venda. É fundamental a gente ter essa consciência e entender que um imóvel à venda bem precificado, eu garanto para vocês que ele não fica na tua prateleira por mais que 6 meses. Não fica. E a tendência nossa de achar que, se o imóvel, eu já ouvi isso de alguns clientes, vendeu rápido porque estava muito barato. Eu sei que imóvel não é igual fruta, que tem uma data de validade, senão ele vai apodrecer, precisa vender rápido. Então não adianta você querer vender frutas, maçã. O quilo da maçã aqui em Curitiba tá chegando a R$18, gente. Então, enquanto as pessoas estiverem pagando, ela vai ser vendida. Mas, a partir do momento que as pessoas pararem de comprar, vai precisar mexer no valor, porque a maçã ela vai estragar e vai tudo pro lixo. Claro, o imóvel ele não vai estragar assim, mas é fundamental a gente entender que, principalmente na economia brasileira, que ela oscila bastante, não é igual a economia de país de primeiro mundo, que não tem essa oscilação tão grande. Ou seja, 1 milhão hoje, $1 milhão hoje nos Estados Unidos e $1 milhão daqui a um ano nos Estados Unidos, se você guardar debaixo do colchão, a perda monetária, ou seja, o poder de compra de $1 milhão nos Estados Unidos, ela vai ter uma diferença bem menor do que no Brasil. Se você guardar R$1 milhão hoje você pode, vamos supor, comprar X litros de gasolina com R$1 milhão. Daqui a um ano, a diferença é muito gritante, né, dentro da nossa economia. Então, quando eu faço esse estudo, eu entendo também que eu tenho tempo, eu não tenho pressa. Não é essa a questão. É que o 1 milhão hoje não é o 1 milhão, não tem o mesmo poder de compra do 1 milhão daqui a um ano. Então, é muito importante a gente ter essa clareza para fazer esse estudo e ajudar o proprietário a tomar essa decisão da melhor maneira possível. E como que a gente faz? Como é que faz isso então, Ângela? A gente precisa olhar primeiro, se comportar como um comprador. Vamos lá, que produto que é? É uma casa em condomínio no Pilarzinho? O que a gente tem hoje para quem quer comprar? O que eu tenho disponível hoje de casas em condomínio no Pilarzinho com X metros quadrados, para entender dentro da visão do comprador o que tem, e junto com isso você pode também entender o que o comprador já está dizendo não. Então, se você encontrou várias amostras que estão mais de 6 meses à venda, provavelmente é porque esse valor é um valor que o mercado já está dizendo que não está disposto a pagar. Eu gosto muito de ligar para cada corretor ou proprietário que esteja anunciando, porque nós precisamos entender algumas coisas sobre esses anúncios que vai nos ajudar como ferramenta e embasamento para entender que esses imóveis não estão valendo esse valor. A primeira dela é o tempo que esse imóvel está no mercado. Então, se esse imóvel está no mercado há mais de 6 meses, 1 ano, e ele está facilmente sendo encontrado nos sites de busca, então se você busca lá, não é uma coisa que está escondido, que está mal divulgado, o que está acontecendo é que as pessoas não estão tendo interesse. As que procuram dentro dessa configuração não vão pagar esse valor.
Então eu gosto muito de perguntar. Se vocês quiserem, anotem aí. Eu acho fundamental. São 3 perguntinhas básicas que você precisa saber sobre esses imóveis que estão anunciados. Entre em contato com outro corretor. Eu sempre falo, não fique com medo, gente. E corretor que entende que nós somos parceiros, né? Que nós como corretores podemos um ajudar o outro. Então eu ligo para esses parceiros que já estão anunciando imóveis semelhantes ao que o meu cliente está anunciando, para perguntar quanto tempo esse imóvel está à venda, se está tendo, olha lá, fez joinha junto comigo, se está tendo procura, se está tendo visitas e se esse imóvel já teve algum tipo de proposta. Então, na verdade, são 4 perguntinhas. Papel, caneta aí? Estão com papel e caneta? Se não tiverem com papel e caneta e quiserem ver essa live, rever essa live depois, ela vai estar lá no meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal do YouTube, me segue, se inscreve lá, começa a me seguir lá, que todas essas lives vão pra lá, tá, gente? Mas então anota aí, ó, as perguntas que você precisa ter a resposta desses imóveis que já estão anunciados, que essas respostas nos trazem já uma ideia do que o mercado está dizendo com relação a esse imóvel que está anunciado e que ainda não teve um retorno. A pergunta é: quanto tempo esse imóvel está anunciado? Se ele está tendo bastante procura, se está tendo bastante visita, porque às vezes tem muita procura pelo imóvel e não está se convertendo em visita. Então, se ele está tendo bastante visitas e se ele já teve algum tipo de proposta e em que valor. Essas informações já me trazem uma ideia muito legal do que o mercado está tendo de percepção com relação a esse imóvel. É fundamental a gente entender. Então eu gosto de pegar de 6 a 10 amostras similares ao imóvel do meu cliente, para que eu entenda como que esses imóveis parecidos, similares com o do meu cliente, estão se comportando dentro do valor que eles estão sendo anunciados, para que eu entenda realmente que valor eu acredito que eu posso anunciar para atrair reais compradores e não cair na mesma vala dos imóveis que estão sendo anunciados ali e estão já há 6 ou mais meses que isso de anúncio. É fundamental a gente fazer isso para que ter uma noção, uma ideia. Porque, gente, a gente sabe que a grande maioria dos imóveis estão sendo anunciados por um valor que o proprietário decidiu. A gente sabe que a grande maioria dos corretores trabalham assim. Então, a poluição de oferta dentro do mercado imobiliário está sendo muito grande. E aí essas ofertas que estão sendo colocadas no mercado imobiliário por um valor que o proprietário quer e ele decidiu da cabeça dele o quanto ele queria, dá a errônea ideia do quanto realmente vale o imóvel hoje, do quanto realmente eu posso anunciar esse imóvel para que ele seja vendido. Então, olha só o quão maléfico o quanto estraga o mercado imobiliário a gente simplesmente decidir anunciar pelo valor que o proprietário quer. O quão ruim é isso? Porque isso vai fazer com que a ideia do comprador e a ideia do vendedor de valores estejam equivocadas. E o comprador, ele sabe muito bem o quanto que ele tem de dinheiro, o quanto que ele pode disponibilizar para comprar o imóvel. Ele está sempre pesquisando. E quando a gente permite que esses imóveis entrem à venda num valor errado, está prejudicando todo mundo. Está prejudicando os corretores, está prejudicando os vendedores e está prejudicando com certeza os compradores quando a gente começa a anunciar imóveis com o valor errado. É fundamental que esse estudo seja feito para que a gente tenha cada vez mais um mercado imobiliário saudável, onde a pessoa que vai colocar à venda tenha a segurança que ela está anunciando por um valor, que ela não está perdendo dinheiro,
e que ela vai vender pelo valor que o mercado realmente absorve. E o que o comprador, ele quer também essa segurança, a segurança de que ele não está pagando demais pelo imóvel que ele vai comprar. Essa é a informação normalmente que proprietários e compradores mais querem. É essa segurança que eles querem ter na hora de comprar ou vender um imóvel, de que eles estão fazendo um bom negócio. E nós precisamos ser as pessoas portadoras dessas informações para ajudar esses compradores e vendedores a fazerem o melhor negócio, a tomarem uma decisão segura. E para você fazer isso, a melhor forma é você começar a ser um especialista na região que você trabalha, começar a estudar muito bem os imóveis que tem à venda, os imóveis que estão disponíveis, para que você possa passar essa informação e as famílias e os proprietários e compradores tomarem decisões com sabedoria e com informação sobre o imóvel deles, sobre provavelmente o maior investimento que eles vão fazer na vida. Pessoal, eu espero que tenha ajudado. Eu sei que não é em meia hora de conversa que a gente vai elucidar, que vai eliminar todas as dúvidas sobre como avaliar um imóvel. Então, é um tema que eu vou trazer, acredito, para a próxima semana. Convida os seus corretores, seus amigos corretores. Quanto mais nós falarmos disso, quanto mais preparados nós estivermos, melhor vai ser o mercado imobiliário. E quanto mais saudável o mercado imobiliário tiver, melhor para a gente trabalhar com certeza. Desejando aqui para vocês uma quinta-feira simplesmente sensacional. Pega um imóvel de modelo e tenta fazer esse estudo para me contar amanhã como é que foi. Tenta você ligar para os corretores, entender dentro da região que você tem e aquela tipologia de imóvel, entender como você realmente chega dentro do valor correto do imóvel para você poder passar para o seu cliente. Então, essa semana já está terminando, e a próxima semana nós vamos falar sobre como nós começamos a ser realmente o portador das melhores informações e mais precisas para precificar um imóvel. Uma super quinta-feira, eu vejo vocês amanhã. Imagina, de nada.